Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade à nossa matéria de língua portuguesa, tá? Nós vamos iniciar pela correção da aula anterior e vamos continuar nossa matéria de hoje, tá? Então vocês vão abrir a apostila de vocês, é na página 65, tá? Aqui ó, deixa que eu conto, unidade 8. Aqui é a página 64 e aqui é a 65, que nós tínhamos essa gravura. Lembra que tinha os primeiros passos aqui para vocês responderem? Então, vamos lá. Observe a imagem e pense em uma história que o avô poderia estar contando. Então, aqui, cada um vai pensar em uma história diferente, tá? Então, uma resposta pessoal, vocês vão responder aqui. Você já ouviu a expressão, quem conta um conto aumenta um ponto? O que essa expressão significa? Significa que quem conta um conto sempre coloca alguma coisa mais interessante, algo interessante na história, acrescenta mais alguma coisa. E assim, cada um que conta e vai colocando uma coisa interessante a mais na história, no conto, então aumenta um ponto. Por isso que falam, quem conta um conto aumenta um ponto. Que todo mundo quer colocar alguma coisa interessante na história, aumentando assim cada vez mais o ponto, tá bom? Você sabe o que significa origem popular? É algo que é conhecido por muitas pessoas, tá? Isso é origem popular. Agora nós vamos aqui, ó, para a próxima página da correção. Então, nós vamos lá para a página 68, tá, pessoal? No jogo rápido aqui, tá? Vamos lá para a correção? Leia a frase que se inicia o conto. Ia haver uma festa no céu e o amigo urubu convidou todos os bichos. Marque as informações que aparecem na frase. Então, as informações são o que vai acontecer e onde vai acontecer. Então, vocês vão marcar um X no primeiro e no último quadradinho aí, tá? Letra B. O narrador do conto. Ele narra a história, mas não participa dela. Então, um X no primeiro quadradinho. Aqui embaixo diz assim, ó, leiam o trecho a seguir para responder as questões. Dona Juriti, que era cantora afamada, é possível identificar nessa frase que tipo de animal é a Juriti? Explique sua resposta. Então, a resposta aqui é sim. Pelo contexto, é possível identificar que a Juriti é um pássaro, pois somente os animais que voam iriam à festa no céu. E a Juriti, pessoal, ela é uma espécie de pomba, tá? Letra B. Que características são atribuídas a Juriti? Resposta. A Juriti era uma cantora afamada, mas se revela maldosa, provocando inveja no sapo. Letra C. Quem é o personagem principal do conto? Copia uma característica física e uma psicológica que esse personagem apresenta. Resposta. O personagem principal é o sapo. O sapo andava em pé e era muito farrista. Próxima página, página 69. Letra D. Que características podem ser atribuídas ao personagem principal, considerando suas ações? Explique sua resposta. Resposta. O sapo foi teimoso porque queria ir à festa no céu de todo jeito, trapaceiro ao enganar o urubu, animado por ter participado da festa intensamente e inconsequente, por não pensar nas consequências quando respondeu à provocação da Juriti. Número 3. Leia essas falas reproduzidas em discurso direto. Tá todo mundo aqui, só o sapo não? Tá todo mundo aqui, só o sapo não? Olha eu aqui, aqui, aqui. Letra A. No discurso direto, as falas são dos próprios personagens. Então, um X no primeiro quadrinho. Letra B. No discurso direto, geralmente é utilizada a linguagem informal, própria da fala cotidiana. A que vocábulos correspondem às formas abreviadas de tá e oi? A forma tá corresponde a está e oi corresponde a olha, tá? Essa é a resposta aqui da letra B. Letra C. Esse fenômeno natural que ocorre pelas diferentes variações de uso
que se faz da língua é chamado de variação linguística, tá? Um X nesse quadrinho, no último quadrinho aqui, e a resposta é variação linguística. Explique o significado do termo destacado no trecho a seguir, tá? Essa é a pergunta número 4. Quando foi entender, já era tarde, e o sapo se estatelou em cima dele. Pof. O termo destacado se refere ao barulho do sapo caindo no chão. Essa é a resposta. Número 5. O que o desfecho do conto procura explicar? Justifique sua resposta. Quando caiu, o sapo quebrou a coluna, não conseguindo mais andar em pé, desse dia em diante. Próxima página, página 70. Aqui nós tínhamos, no dicionário. Como já estudamos quando pesquisamos um vocábulo no dicionário, encontramos diferentes acepções, isto é, significados, que os vocábulos apresentam em diferentes contextos. Por exemplo, o adjetivo danado é uma forma derivada do verbo danar. Leia o verbete referente a esse termo apresentado no dicionário AUES da língua portuguesa. Então, aqui nós tínhamos, um quadrinho escrito danado e tinham 5 acepções, que são 5 significados para essa palavra, para esse adjetivo, Então, aqui embaixo nós tínhamos a pergunta. 1. Quantas acepções o verbete danado apresenta? Resposta. O verbete danado apresenta 5 acepções. Número 2. Leia os trechos a seguir. Qual acepção se refere ao significado da palavra destacada em cada frase? Letra A. E vai ser uma festança danada. Então, a resposta aqui é acepção 5. Letra B. O danado comeu, bebeu e dançou até altas horas. Resposta, acepção 3. Número 3. Reescreva os trechos da questão 2, substituindo os termos destacados pelo significado que você apontou. Lembre-se de fazer as alterações necessárias. Letra A é a resposta agora, tá, pessoal? Tá, número 3 aqui. Letra A. E vai ser uma grande festa. Letra B. O esperto sapo comeu, bebeu e dançou até altas horas. Então, aqui nós terminamos a nossa correção e agora nós vamos iniciar a matéria de hoje, tá? Aqui nós temos um outro conto, um conto em cada canto. O conto A Festa no Céu apresenta algumas características físicas do sapo. Leia mais um conto e identifique se ele também explica características da aparência e ou do comportamento de um ser, se traz um ensinamento ou apenas busca entreter o leitor de maneira lúdica. O título aqui agora desse conto é Sopa de Pedras, tá? Eu vou ler para vocês e vocês acompanham o texto aí na apostila, tá? Sopa de Pedras. Pedro Malazarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha é unha de fome, não dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chega alguém para o almoço, ela conta os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade, quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente, afirmou outro. Eita velha pão dura, comentava um terceiro. Dali não sai nada, ela não dá nem bom dia. O Pedro Malazarte, ouvindo e matutando, daí a pouco entrou na conversa. Querem apostar que para mim ela vai dar uma porção de coisas e de boa vontade? Tu tá é doido, disseram todos. Aquela velha avarenta não dá nem risada. Pois aposto que para mim ela vai dar, insistiu Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto, na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malazarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se mandou para casa da velha. Era meio longe,
Mas para ganhar a aposta, o Malazarte não tinha preguiça. O Pedro foi chegando, foi arranchando ali, bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo para ser notado. Quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima, cheia de água, e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água. A velha lá da casa só espiando, e a panela fumegando, e o Pedro atiçando fogo. Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assuntou e foi embora. O Pedro firme, atiçando fogo. No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça. Pedro atiçando fogo, a velha olhando de longe, lá de dentro da casa, até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio, negaceando, olhar de perto. O Pedro pensou, é hoje. Catou uma das pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela, e ficou atiçando o fogo para ferver mais depressa. A velha não se conteve. Oi, moço, tá cozinhando pedra? Ora, pois sim, senhora, dona, respondeu Pedro. Vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não, seu moço. Onde já se viu isso? Pois garanto que dá uma sopa para lá de boa. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha. Aliás, demora muito para cozinhar? Perguntou a velha, ainda duvidando. Demora um bocado. E dá para comer? Claro, dona. Então eu ia perder tempo à toa? A velha olhava as pedras, olhava para o Pedro, que ele atiçando o fogo e a panela fervendo. A velha, meio incrédula, meio acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É, respondeu o Malazarte. Mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho. Por isso não, disse a velha, eu vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde, sal, com alho. Tomate a senhora não tem? Perguntou Pedro. A velha foi buscar e voltou com 3 bem maduros. Pedro botou tudo dentro da panela, junto com as pedras, e atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele. Mas se a gente tivesse um courinho de porco... Pois eu tenho lá em casa, disse a velha, eu vou buscar. Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco ela perguntou. Não precisa pôr mais nada? Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, um pouco de macarrão. A velha já estava com vontade de tomar a sopa e perguntou. Quando ficar pronta, posso provar um pouco? Claro, dona. Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas. O Malazarte atiçou o fogo para o macarrão cozinhar depressa. Daí a pouco a velha já estava com água na boca. A sopa tá cheirando gostosa. Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, o Pedro perguntou, a senhora não tem uma linguicinha no fumeiro? Ia ficar tão bom. Lá foi a velha de novo buscar a linguiça. Cozinha que cozinha a sopa, ficou pronta. Malazarte então pediu 2 pratos e talheres. A velha trouxe. O Pedro encheu os pratos, deu um para ela, separou as pedras e jogou no mato. Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doido, respondeu Malazarte. Eu lá tenho dente de ferro para comer pedra? E ela tratou de se mandar o mais depressa que pôde. Foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta. Então, esse é o nosso conto, tá, pessoal? Então, agora nós vamos para as atividades. Ó, jogo rápido. Por apresentarem fatos possíveis de acontecer, os contos populares podem ou não ter animais como personagens principais. Identifique os personagens do texto
e classifique-os em personagens principais, personagens secundários. Então, vocês vão responder aqui, tá? Quem são os personagens do conto, deste conto que nós acabamos de ler, e quais são os principais e os secundários, tá? Desafio. O rapaz fez realmente uma sopa de pedras? Explique sua resposta. Então, essas são as duas perguntinhas aqui sobre o conto. Agora aqui embaixo, ó, nós temos momento da ortografia. Nós vamos falar um pouquinho sobre dígrafos, tá? Olha aqui, dígrafos em LH, NH e CH, tá, pessoal? Os dígrafos, eles são o encontro de duas letras que, ao serem pronunciadas, emitem um único som, tá? Então, quando nós juntamos a letra LH, NH e CH, quando nós pronunciamos as duas juntas, elas formam um único som. Por isso, são chamadas de dígrafo, tá? Ó, releia essas palavras retiradas dos contos lidos, copie-as na coluna adequada, de acordo com a descrição de cada uma. E, em seguida, faça o que se pede. Então, aqui embaixo, ó, nós temos as palavrinhas aqui, tá? Nós temos bichos, lhe, horta, escolheu, cozinhando, tenho e cheiro, tá? Então, vocês vão também aproveitar lá no material de apoio e vão recortar, tá? Nós temos aqui, ó, na página 15 do material de apoio, tá? Ó, nós temos aqui uma sílabas para serem recortadas, tá? E vocês vão recortar, vão juntar e vão formar palavras monossílabas, palavras dissílabas, palavras trissílabas e palavras polissílabas. Então, vocês vão fazer o quê? No caderno de língua portuguesa, cabeçalho, com a data do dia que vocês estão fazendo, tá? Pula uma linha e vocês vão juntar essas sílabas que vocês vão recortar lá do material de apoio, formando algumas palavras monossílabas, algumas dissílabas, algumas trissílabas e algumas polissílabas, tá bom? E vocês vão depois tirar uma foto disso e mandar para a prof. Então, continuando aqui, ó, que a prof estava falando sobre essas palavras aqui embaixo, ó, vocês vão colocá-las no quadro na próxima página, tá? Ó, esse quadro aqui. Então, aqui pede o seguinte, as palavras com LH, vocês vão colocar aqui, escrever aqui nesse quadro embaixo, onde está pedindo palavras com LH. No segundo quadro, palavras com NH. E no terceiro, palavras com CH, tá? Vamos escrever aqui. Então, vocês vão pegar essas palavras que estão aqui, ó, tá vendo? E vão separar lá. Qual é com LH, qual é com CH e qual é com NH, tá? Vão pôr no quadro correspondente. Cada uma no seu quadro, no quadro certo aqui, tá? Ó. Agora, jogo rápido. Número 1. Separe as palavras do quadro em sílabas. São essas palavras que vocês copiaram aqui, tá? Número 2. Identifique as letras que vêm imediatamente antes do H. Número 3. Que letras vêm logo depois do H? Número 4. O que essas letras têm em comum? Número 5. Se for retirada a letra H dessas palavras, a pronúncia delas mudará? Sim ou não? Então, vocês vão colocar um X no quadradinho que tem a resposta correta. Número 6. Qual palavra da lista não foi copiada em nenhuma das colunas do quadro? Então, vocês vão olhar lá qual é que não foi copiada em nenhum quadro aqui, que vou escrever aqui embaixo. Número 7. Se for retirada a letra H dessa palavra, a pronúncia dela mudará? Sim ou não? Então, vocês vão colocar aqui, tá? Aqui embaixo diz assim, ó, o que podemos concluir sobre a letra H? Ao se juntar com a letra L, forma um novo som. Por exemplo, a palavra olho. Ao se juntar com a letra M, forma um novo som. Por exemplo, a palavra gatinho. Ao se juntar com a letra C, forma um novo som, a palavra charme. Em início de palavras, não é pronunciada em português, tá? Então, quando a letra H vem no início da palavra, ela não muda o som da palavra. Nós lemos
Da mesma forma que nem a palavra hoje, ela tem o H antes da letra O, mas nós continuamos a pronúncia dela como O, hoje. Então, ela não muda o som da palavra, tá? Agora, quando vem, por exemplo, ao se juntar com a letra C, e vem a letra C, depois H, ela já muda, né? Forma a sílaba chá. Na palavra gatinho, quando ela se juntou com a letra N, formou nho. E na palavra olho, quando a letra L se juntou com H, formou lho, tá? Então, mudou, o som é diferente. Agora aqui, ó, um dígrafo ocorre quando duas letras são escritas em sequência para representar um único som ou articulação. Assim, as combinações LH, NH e CH são dígrafos, pois representam um único fonema, ou seja, um único som. Essas letras não se separam na divisão silábica. Aí, nós temos aqui, ó, a última atividade, um jogo rápido, tá? Então, o que pede aqui? Forme novas palavras com as palavras dadas, acrescentando a elas a letra H. E em seguida, separe-as em sílabas, tá? Então, nós temos as palavras da letra A até a letra J. Nós temos as palavras bola, cão, sono, bico, mina, tela, mana, lance, galo e pino. Então, vocês vão fazer o que aqui, ó? Vocês vão acrescentar a elas a letra H e em seguida vão separar elas em sílabas, tá? Essa é a última atividade aqui da nossa matéria de hoje, tá? Nós paramos na página 75 em jogo rápido aqui, ó. E na próxima aula, nós vamos fazer a correção de todas essas atividades, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.